contasse que não existem buracos negros só no espaço, mas existem também buracos negros dentro do planeta Terra? Você tem medo de buracos negros? Você acha que vai chegar um dia que vai vir um buraco negro e engolir o sistema solar e, por consequência, engolir a Terra? E se eu te contasse que não existem buracos negros só no espaço, mas existem também buracos negros dentro do planeta Terra? Aí o medo aumenta, né? Nossa, Carol, como assim? Do que você tá falando? Bom, existe uma metáfora utilizada por um meteorologista famoso, Edward Lorenz. Ele disse essa metáfora em 1969. Ele dizia que um simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Essa frase ficou muito famosa e nós conhecemos esse efeito como o efeito borboleta. Mas o que será que ele queria dizer com isso? É verdade mesmo que um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas? Essa metáfora estava diretamente ligada com um princípio físico que nos ajuda a entender o universo. Então sim, é verdade. Como assim? O que tem a ver a borboleta no Brasil com o tornado no Texas? Basicamente, o que ele descobriu é que uma pequena mudança, ou seja, algo insignificante, como por exemplo o bater de asas de uma borboleta, pode criar uma imensa reação em cadeia, e essa reação em cadeia poderia causar um tornado no Texas. E tudo isso, estaria diretamente conectado com o nosso universo. Ou seja, o que isso significa? Significa que tudo o que existe no universo inteiro está conectado. E que sim, qualquer mudança de caminho que você tomar na sua vida pode ter consequências imensas, como por exemplo, um tornado no Texas. Nossa, Carol, você está dizendo que não só a borboleta, mas eu também posso causar um tornado no Texas? É exatamente isso que eu tô dizendo. Se você quiser saber mais apenas sobre o efeito borboleta, eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu explico tudo somente sobre o efeito borboleta. Mas, se você quiser saber como que as coisas estão conectadas no universo inteiro e como você pode causar um tornado no Texas, não apenas uma borboleta, vem comigo que eu te explico. Mas antes, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Alguma vez você já pensou no impacto que as tuas ações cotidianas, as tuas ações do dia a dia têm no universo? E se eu te contasse que todas as coisas simples que nós fazemos no dia a dia, todas as coisas, até mesmo as mais simples, elas impactam o universo? E não é fantasia, não estou falando de crendices populares, muito menos de espiritualidade. O que eu tô te contando aqui baseado num princípio da física. Peraí, Carol. Você tá querendo me dizer que o simples fato de eu escovar meu dente agora tá influenciando o universo inteiro? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Mas como? Um dos físicos mais famosos do mundo, que inclusive amo de paixão, já li 3 livros dele e estou para ler mais um, que comprei e vai chegar semana que vem. Ele tem um livro que se chama O Universo Conectado. E é exatamente desse livro que eu estou tirando a pauta deste vídeo aqui. Então não são as vozes da minha cabeça, nem tampouco as fontes Águas de Lindóia, tá bom? Ele atesta nesse livro dele que o espaço-tempo não é algo vazio. Ou seja, ele diz que dentro do espaço-tempo existem infinitos Plancks, que é uma constante, ou seja, uma grandeza. Essa constante é representada por esse pequeno número aí que vocês estão vendo na tela agora. Essas Plancks, para a gente ter uma noção melhor do que a gente está falando aqui, elas podem ser imaginadas como sendo bits de informação, igual esses que a gente tem dentro do nosso computador, tá? Só que não no computador, mas sim no universo inteiro. Então, no espaço-tempo, ou seja, aqui, existem bits de informação. Então é como se o nosso universo fosse também um grande computador, certo? Nesse campo onde essas Plancks estão contidas, que eu estou tocando-as aqui nesse momento, existe o espaço-tempo, bem como no espaço-tempo existem as Plancks. É uma grandeza reversa. É versa e reversa. Você pode fazer dos dois lados, você entendeu o que eu tô falando. E isso está presente em tudo, tá, gente? Ou seja, na menor porção do átomo, ou seja, nas partículas subatômicas,
até uma proporção imensa de galáxias, de estrelas, de clusters de estrelas, de superclusters, de planetas, tudo que vocês podem imaginar possui essa grandeza aí. Essas forças, elas estão unidas, produzindo outras forças que podem ser sentidas aqui no universo, desde uma escala muito imensa, ou seja, clusters, superclusters, estrelas, planetas, pessoas, até numa escala subatômica. Isso aí funciona para tudo. É uma grandeza, é uma verdade, existe. Resumindo essa explicação complexa de uma forma mais simples, que pode ser visualizada por vocês, seria como se a parte contivesse o todo. E vice-versa. O todo contém a parte e a parte contém o todo. Então, finalmente, depois de entender isso, os cientistas começaram a entender algo que dentro da teoria quântica era muito desafiador, que é o entrelaçamento quântico. Isso é algo que Einstein chamou de ação assustadora à distância. É como assim? O que ele quis dizer com isso? Bom, ele quis dizer que era um negócio que ele sabia o que era, mas que ao mesmo tempo que ele sabia, aquilo assustava ele. Porque era bizarro. E sim, é bizarro e vocês vão ver como é bizarro. O que é, afinal, o entrelaçamento quântico e por que ele assustava Einstein? De uma maneira bem simplificada aqui, o entrelaçamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos, independente da distância que eles estão entre eles estejam conectados, eles estejam ligados. Eles estão inclusive tão ligados, mas tão ligados, que eles não podem ser descritos individualmente. Ou seja, um objeto que está aqui, uma partícula que está aqui na Terra, e uma outra que está lá do outro lado do universo, na constelação de signos, estão conectados de uma maneira tão forte e tão intensa que eu não consigo distinguir qual é qual. É como assim? Como assim que se você modificar essa partícula que está aqui na Terra, aquela outra que está lá em signos, ela também se modifica simultaneamente? Eita, como assim? Como que é isso? Tudo bom? O que isso significa? Significa que eles conseguiram provar em laboratório algo que Einstein achava assustador. E eu também acho assustador, não sei vocês. Essa experiência que comprova tudo isso que eu expliquei agora tá no livro do Nassim. E se você quiser ler, eu deixarei aí o nome aparecendo para vocês. É aquele livro que eu citei no começo do vídeo. Eles fizeram isso acontecer com fótons, tá? Mas para eu explicar toda essa experiência para vocês, eu levaria, sei lá, umas 6 horas. Então eu recomendo que você leia o livro mesmo, porque não é o propósito do vídeo e muita gente vai desistir de assistir esse vídeo. Então, leia o livro se você tiver interesse em saber. E graças a essa descoberta da física, os físicos acreditam que todas as partículas do universo estão interconectadas. O universo inteiro. Em uma coisa só. Nossa, Carol, não entendi nada. Você pode, por favor, dar um exemplo de uma maneira mais visual? Eu vou dar o exemplo aqui. Imagine, por exemplo, que uma partícula desse meu dedo esteja interconectada com uma partícula lá do outro lado da galáxia. E aí eu venho aqui, ó, faço a cosquinha no dedo assim, ó, E essa partícula aqui sente essa cosquinha. Ao mesmo tempo que essa partícula sentiu essa cosquinha, a outra partícula que está lá do outro lado do universo, que não tem nada a ver com o meu dedo, mas tem, também sentiu a cosquinha. Ou seja, existe uma malha invisível no nosso universo que conecta as coisas. Para deixar a situação ainda mais louca, que você já tá falando, nossa, mas a Carol começou falando de buraco negro e agora ela tá falando de cosquinha no dedo. Para deixar a situação ainda mais louca, os cientistas acreditam que buracos de minhoca conectam essas partículas, ou seja, a partícula aqui do meu dedo e a partícula lá do fim do universo estão conectadas por buracos de minhoca ou buracos negros. Mas, Carol, eu tô aqui agora, eu não tô vendo nenhum buraco negro, nenhum buraco de minhoca conectando o teu dedo ao outro lado do universo. Pois é, exatamente, é aí que nós chegamos ao ponto principal do vídeo. Esses buracos negros, eles seriam uma espécie de corta-caminho entre essas partículas. Eles seriam a maneira com a qual essas duas partículas conseguem ser interligadas. Afinal de contas, a distância física é muito grande. Mas, para que a distância física seja encurtada em um universo tão grande, os buracos de minhoca servem a essa teoria. Isso significa que existem buracos de minhoca e buracos negros imensos, como esses que nós conseguimos ver através das lentes dos nossos telescópios poderosos, mas isso também significa que existem buracos negros e buracos de minhoca
subatômicos. Ou seja, que agora aqui, ó, onde nós estamos, dentro do planeta Terra, existem buracos negros, buracos de minhoca. Lembra que eu falei pra você que existiam buracos negros dentro do planeta Terra? Tá aí, ó, a explicação. Podem existir, inclusive, dentro de você. Gente, eu super acho que tem um dentro do meu estômago, porque isso aqui é um caminho sem volta, isso aqui é coisa que não sei pra onde vai tanta comida. Se você entendeu o que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo, se você entendeu tudo isso que eu já falei, você sabe onde eu tô querendo chegar. Baseado nessa explicação extremamente simplista de um termo que é muito complexo, você já entendeu. Você já entendeu qual que é a minha situação aqui? O que eu tô querendo falar pra vocês? Tem gente que tá assim, nossa, Carol, não entendi nada. Tudo bem, não tem problema. Volte 2 casas, assista novamente que uma hora vai entrar. Nós vivemos em uma teia de informação. E as equações da física do nosso planeta, elas comprovam a existência dessa teia de informação e a existência da transferência de dados, bem como a cosquinha no meu dedo. Olha aqui, eu transferi uma cosquinha lá pro outro lado do universo. Tem alguma partícula lá do outro lado do universo que tá rindo agora com a minha cosquinha no dedo. Essa troca de informações, ou seja, todo esse rebate de informações é o que nós conhecemos como realidade. É a nossa realidade. A nossa realidade é uma troca de informações. Tudo isso que eu tô falando pra vocês parece ser uma coisa muito subjetiva, tipo, nossa, a Carol tá viajando, fumou um grandão. Não, gente. Isso é subatômico, isso é físico. É físico e dá pra ver. Hoje em dia, graças às imagens que o James Webb tem nos proporcionado, nós estamos conseguindo perceber como os grandes clusters de estrela, essas constelações gigantescas, essas nuvens de constelação, como elas estão conectadas por uma espécie de teia, por uma espécie de filamento que une essas galáxias. Esses filamentos são uma visão macro do que eu acabei de falar aqui, dessas partículas subatômicas conectadas. Esses mesmos filamentos que conectam essas superestruturas do nosso universo, eles estão presentes lá e aqui, em uma versão subatômica. Inclusive, quando nós olhamos para essas estruturas, elas são muito similares às estruturas dos nossos neurônios. Os próprios filamentos, que são conexões de informação, eles são muito similares às estruturas que existem dentro da nossa cabeça. Então agora imagine do menor para o maior. Essas redes nos nossos átomos, depois nos nossos neurônios, depois nas estrelas, depois em uma escala galáctica, depois em superclusters, ou seja, depois no universo inteiro. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que tudo está conectado por essa rede invisível de informações. E que sim, um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar sim um tornado no Texas, ou você agora assistindo esse vídeo, você pode sim causar um tornado no Texas. Porque tudo, exatamente tudo está conectado. E aí, agora depois desse vídeo, você realmente acha que você tá só escovando os dentes de manhã? Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se não, é só assistir de novo, que eu falei, uma hora entra, gente, as redes de informação estão aqui para nos conectar. E eu vou me desconectando de vocês, porém só no vídeo, porque, afinal de contas, nós estamos conectados, não é mesmo? E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Que bye!